objetivos da seguinte são incompreensíveis. Se você pega um bebê que está em plena segunda camada e que tudo para ele no mundo em torno é objeto, né? Portanto, como sujeito só existe ele. Então, ele tenta dominar fisicamente as coisas. Por exemplo, forçando o brinquedo a fazer o que ele quer, ou forçando o cachorrinho a fazer o que ele quer. Né? Eu me lembro que um dos meus filhos tinha um cachorro, e quando ele discutia com o cachorro, de vez em quando ele mordia o cachorro. Né? É verdade. E o cachorro não entendia direito aquilo. Né? E duvido que o cachorro passasse a obedecê-lo mais por causa disso. Então, a segunda camada é a camada de você forçar a natureza. Tudo você está forçando. Né? Isso significa que a etapa seguinte, que é uma etapa de, vamos dizer, de intercomunicação e de negociação, é inimaginável para você. Né? E isso quer dizer que qualquer sinal que venha de uma das camadas superiores será interpretado pelo indivíduo dentro da própria camada que ele está. Não é isso? Por exemplo, eu vejo muitos pais tentando dar explicações, né, a crianças que estão em plena segunda camada, dizendo, não, você não pode fazer isso por causa disso, mais daquilo, mais daquilo, mais daquilo, mais daquilo. A criança interpreta isso como uma imposição de força física mediante o tédio. Pensa assim, esse desgraçado me obriga a ficar aqui quieto ouvindo essa coisa toda. Ele não está entendendo uma palavra do que o outro está falando, mas ele está obrigado a ficar quieto. Você paralisou o sujeito, né? É assim que ele vai entender. Tá certo? E quando eu digo para mães e pais, não explique nada para uma criança pequena, dê uma ordem e está acabado. Né? E se ele não quiser obedecer, você faz um olhar assassino. Tá certo? É simples. Eu demonstrei isso. Minha filha Inês veio com a minha netinha, a Tetê. E a Tetê de vez em quando fazia um show de ranhetice. Né? E a Inês ficava desesperada, falava, vou te ensinar uma técnica. Daí, quando ela começava a ranhetice, eu olhava, fazia um olhar assassino. Assim, ela parava na mesma hora. Às vezes olhava assim, a chupeta caía da boca. E obedecia imediatamente. Agora, não usava uma palavra. Porque as palavras seriam... Você pode amedrontar a criança, claro. Mas forçá-la a entender o que você quer dizer, você não pode. Isso é impossível. Então, eu vejo que nessa idade, por exemplo, as crianças obedecem facilmente uma ordem, quando a ordem é simples e dada com energia. Mas você dá uma bronca, é totalmente inútil. Porque ela vai entender a bronca como uma imposição de força física e não como uma negociação. A criança pequena nunca sabe por que você está dando a bronca. Ela sabe apenas que você está dando. Agora, o porquê depende da terceira camada, meu filho. Depende de linguagem, depende de negociação, depende de significações, etc, etc. Então, do mesmo modo que a criança aceita a ordem, ela não aceita bronca e não aceita explicação. Só serve para enervar e deixar a criança mais rebelde ainda. Do mesmo modo, quando uma criança está em plena conquista da sua rede imediata de relações, todo o mundo, vamos dizer, das emoções pessoais é incompreensível para ela. É por isso que as pessoas notam muitas vezes que adolescentes parecem insensíveis, parecem cruéis. Né? Porque agora estão num mundo de jogo. A terceira camada é eminentemente jogo. É interação, é troca e, vamos dizer, a descoberta desse instrumento maravilhoso de ação que é a linguagem. Quer dizer, nós podemos obter o que nós queremos através da linguagem. Né? Então, isto ocupa de tal modo a mente deles que seria impossível você imaginar que o que ele está fazendo pode, por exemplo, magoar uma outra pessoa. Você não vai conseguir explicar para um sujeito desse o que é magoar. Ele não vai entender. Então, em cada uma das camadas, a temática da camada seguinte é incompreensível, é invisível. E
para vocês verem como é a como é pobre o caso, a situação da sociedade em que vocês vivem, observem em torno e vejam a multidão de pessoas incapazes que querem ser felizes e que contam com os outros, com a proteção dos outros para isto. Que vivem buscando uma atenção, buscando um carinho, né? Buscando um espacinho para elas, mas que não são capazes de fazer nada e não tentam ser capazes. Né? Pessoas que fogem de desafios da vida. Ou seja, não chegaram nem nesse ponto ainda, nem quinta camada. Isso é uma tragédia, tá certo? Muito bem. É só na oitava camada que está lidando com um homem adulto. Quer dizer, com um homem que sabe que o tecido das obrigações sociais dele não é tudo. Que existe, para além disso, uma dimensão do sentido da vida. Uma dimensão da moralidade. Né? A dimensão da consciência moral, do certo e do errado. E assim por diante. Não que antes ele não soubesse o certo e o errado. Mas é só quando ele chega neste ponto que ele interioriza efetivamente a questão do certo e do errado. Né? Então, vamos dizer que para qualquer pessoa que esteja na sétima, sexta, quinta, etc., etc., o certo e errado são elementos do mundo exterior. Se você está na segunda camada, é uma força física que está se impondo a você. Você deixa de fazer o errado, porque senão seu pai vai encher você de porrada. E só por isso. Né? Se você está na terceira, é um elemento de jogo. É quando o sujeito aprende, por exemplo, que ele pode se fingir de bonzinho. Não é isso? Então, que ele pode fazer uma coisa, mas fingir que está fazendo outra. Claro, não que ele não pudesse fazer isso antes, mas ali ele adquire o domínio disso. Se está, vamos dizer, na quarta camada, tudo para ele, vamos dizer, é uma questão de felicidade ou infelicidade, como você está se sentindo. Então, o bem para ele é aquilo que ele ama, é aquilo que ele faz sentir-se bem, e assim por diante. Na quinta camada, o que é o bem? Aquilo que lhe dá a vitória, aquilo que reforça o seu ego, e aquilo que o deprime parece o inimigo, o demônio, né? E assim por diante. Mas é só quando você chega na oitava que o problema do bem e do mal começa a existir para você, efetivamente. Então, a oitava camada é uma crise. Crise onde você pode verificar que você falhou o sentido da vida, que sua vida não tem sentido nenhum, tá certo? Onde você pode se arrepender dos seus pecados, tá certo? E onde você pode tentar remanejar o conjunto. Em geral, os seres humanos adultos param por aí. Mas alguns criam uma nova camada, onde todas aquelas perplexidades, aquelas contradições, aquelas dificuldades que ele observou na sua própria, ao rever a sua própria vida, ele descobre que eles são componentes, por assim dizer, estruturais da vida humana. Que todos os seres humanos tiveram as mesmas dúvidas, de algum modo, e os mesmos sofrimentos. Né? E ele aprende que não são problemas só seus, são problemas da humanidade. Ele aprende isso aqui através da cultura. Lendo, informando-se, vendo milhares de exemplos de outras vidas, interessando-se por vidas que se passaram 100 anos atrás, 200 anos, 500 anos atrás, como se fosse a vida dele mesmo. Então, isso quer dizer que o padrão de humanidade dele se amplia formidavelmente para abranger milhões de pessoas que ele nunca vai conhecer, que já existiram ou que não existiram, que são pessoas somente imaginárias. Né? Mas que através desse esforço, vamos dizer, de absorção da experiência humana universal, ele, se não encontra uma solução para aqueles dramas pessoais dele, ele encontra uma nova razão de viver. E é isso que eu chamo, vamos dizer, a personalidade intelectual.
Você adquire uma personalidade intelectual quando tudo o que lhe acontece